Sani cari Veneti, e a República de Veneza tem hino ou não tem? Esse vídeo é muito especial porque eu não lembro se eu já falei sobre isso aqui, na verdade, eu acho que eu nunca falei com tanto detalhe como eu vou falar, e também eu tenho certeza que eu não trouxe essa informação para vocês. Fica no vídeo até o final para descobrir o verdadeiro hino da República de Veneza. Tem um hino que está rolando por aí já faz tempo, uma versão ali e tal, porém não é realmente o verdadeiro. E vocês vão ver que o verdadeiro hino da República de Veneza, a história verdadeira do hino, ela tem a ver justamente com essa camiseta que eu estou usando, né? A camiseta do leão alado com a espada, que nós temos aí para vender também no Lenguamare, essa camiseta aqui, entre outras. Então, se você quer descobrir o verdadeiro hino, o que fala o verdadeiro o hino, em que língua foi escrito, fica aí até o final do vídeo, né? Curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e também de deixar o seu comentário. Esse comentário é muito importante, né? As pessoas não comentam, é como se não tivesse assistido o vídeo para o canal. Então é importante que você deixe o seu comentário também. Antes disso, sempre faço aí as nossas pausas para mostrar para vocês o Evangelho de São Marcos, escrito em língua vêneta e também em português. O Evangelho está ali em duas línguas, ou seja, é bilíngue, e você pode também adquirir aqui o Evangelho de São Marcos. Tem sempre um número de WhatsApp aqui na tela, você pode escrever diretamente para mim e a gente vai aí encaminhar esse livro para você. Temos o calendário todo escrito em língua vêneta, o calendário vem diretamente lá do Vêneto, El Lunaro Veneto, é o nome dele, né? O calendário vêneto em língua vêneta, tem provérbios, datas importantes, ilustrações belíssimas, e é claro que a gente não podia deixar de mencionar a nossa bandeira vêneta, aquela com a qual nós vencemos os nossos inimigos, e também isso vai estar presente no nosso hino com certeza. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Inclusive, esse hino, o vídeo, não o hino e o vídeo, na verdade, mas o vídeo eu dedico especialmente em homenagem à minha mãe, minha falecida mãe. É sério, meu pai também é falecido, mas esse vídeo tem a ver, né? O hino tem a ver um pouco com a minha mãe. Eu dedico esse vídeo à minha falecida mãe, que se chamava Judite. Aí vocês vão saber por quê. Bem, por quê? Porque o hino da Sereníssima República de Veneza, em latim, chama-se exatamente Judita Triunfante Divicta Holofernes Barbarie, que significa Judite triunfante sobre os bárbaros de Holofernes. O que significa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos com calma que a gente já vai descobrir. Essa música, essa canção, este hino aqui, ele é um oratório de Antonio Vivaldi. Para quem não sabe, Antonio Vivaldi era vêneto. Então, venetíssimo, né? Antonio Vivaldi. Mas o que é um oratório, né? Em termos estritamente musicais, os oratórios eram escritos para um grupo de 3 a 5 solistas, os quais formavam também ali uns conjuntos vocais e coro. Ou seja, a gente pode dizer que é uma obra orquestral, digamos, em termos um pouco mais simples para as pessoas entenderem, né? Embora o resto deste oratório, que é um hino dedicado à Sereníssima República de Veneza, né, tenha sobrevivido completamente intacto, a abertura foi perdida. Mas, enfim, a maior parte está aí. O libreto latino foi escrito pelo Jacopo Cassetti, também é ele um vêneto, baseado no livro de Judite. É por isso que eu falei da minha mãe, que tinha o mesmo nome. Mas o que é esse livro de Judite? Quem é essa personagem? Muito bem, preste atenção porque isso aqui está no nosso hino original, né, que é o verdadeiro. Judite é um dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura da Bíblia Católica. Ele vem aí depois do livro de Tobias e antes do livro de Esther. Tá bom? Então isso aqui são informações básicas. O livro aí, o livro de Judite relata a história de uma piedosa viúva que sai da cidade cercada, né? Ela dirige-se ao acampamento do exército inimigo, ou seja, a cidade dela estava cercada, ela vai lá no acampamento inimigo e com a sua beleza envolvente
Então a Sereníssima República de Veneza faz uma alusão, né? Eles fazem uma alusão junto à história com a Sereníssima, né? Que era muitas vezes interpretada como a própria Vênus, e ela envolve com a sua beleza o comandante inimigo, né? Que era o Holofernes, se não me engano era um assírio, que se embriaga durante um banquete e tem a sua cabeça cortada pela heroína desta história, Judite, tá bom? Então, Judite, como eu falei para vocês, é retratada pelo Antonio Vivaldi como a belíssima, sereníssima Veneza, aquela que em outros, né, enfim, outras artes poéticas também muitas vezes foi retratada como a própria Vênus. E Holofernes fica com o papel aí dos turcos. Nesse contexto, o livro de Judite indica que a fé autêntica é aquela que encarna a fidelidade a Deus e ao seu projeto dentro da situação histórica concreta em que o povo está vivendo. A gente precisa também fazer um pouco um contexto, não dá para falar tudo, né? Porque senão vai ficar um vídeo de sei lá quantas horas, mas nesse contexto, lá na história da Judite, o povo inimigo, eles estavam conquistando tudo, então meio que as tribos que estavam sendo conquistadas e eles mesmos começaram a fazer certas idolatrias, como se a questão da prepotência, né? A prepotência se tornou uma idolatria, então era uma idolatria a ser destruída, a falta de misericórdia, a falta de humildade com o próximo, isso tudo começou a virar uma idolatria desse povo, né? Dos assírios e tal, e também de muitos que eles escravizavam, né, que passaram, sim, mesmo numa situação de escravo, a gostar aí de alguma forma ou outra, a bajular, a gostar da sua escravidão, mesmo não gostando. Enfim, uma relação estranha. Então o que acontece é que Deus está a vida procurando destruir toda e qualquer forma de escravidão e morte. Tal luta, porém, não deve realizar-se de forma temerária, fica bem claro isso, né? Não deve se realizar de forma temerária, é preciso agir com discernimento para realizar ação verdadeiramente eficaz, coerente com a fé que leva para a vida. Significa que na história de Judite há sim uma certa discussão ali entre ser paciente e deixar, né, que Deus faça as coisas sozinho, que Deus resolva as coisas, ou se Deus justamente age pelas atitudes do seu povo, né? Chegando assim à conclusão, na prática, que não é possível salvar-se sem as obras, sem fazer, né? Sem fazer absolutamente nada, não há salvação. É necessário arregaçar as mangas e mostrar para que veio também, né? Então, eles acabam tendo esse conflito entre deixar largar nas mãos de Deus ou eles agirem e Deus está nas ações deles também. A data exata da composição e atuação dos triunfantes de Judite não é conhecida, mas o tratamento alegórico da defesa de Corfu dominou a discussão pública da República de Veneza ao longo de 1716. Então, é basicamente isso, é uma alegoria que retrata a história, né? Essa história aqui do livro de Judite, ela foi uma base aqui pegaram ela para retratar essa vitória, né? A Sereníssima República de Veneza como Judite contra os turcos ali. O Lengoamare está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas, certamente nós temos mais do que um tamanho, você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você, mas são camisetas muito bonitas, não deixa de entrar em contato aí, produto novo do Lengoamare, as camisetas vênetas. Esta obra foi uma descrição alegórica, como eu falei para vocês, da Vitória Vêneta, que eram os cristãos sobre os turcos muçulmanos em agosto de 1716. Portanto, Vivaldi fez deste um hino para os vênetos. A obra foi encomendada para celebrar a vitória da República de Veneza, foi encomendada realmente para isso, para celebrar a vitória da República de Veneza sobre os turcos durante o cerco de Corfu, em julho de 1716. Né? Então, nesse período aqui, os turcos desembarcaram em Corfu e sitiaram a ilha. A população resistiu à ocupação e em 18 de agosto, máximo dia, a República de Veneza teve a batalha decisiva e venceu os turcos que abandonaram a ilha definitivamente. Portanto,
Esse daqui é realmente o pano de fundo do nosso verdadeiro hino. É uma pena, né? Eu não vou conseguir tocar ele aqui porque o YouTube derruba o vídeo. E aí fica chato. Mas eu vou deixar ele aqui no final, tá? O hino ele tá o quê? Ele tá em latim, o hino. Então naquela época as grandes obras não se escrevia nas línguas vulgares, a gente fazia em latim. Então o hino está em latim e eu acredito que agora que o Vêneto ganhou a sua autonomia, né, já foi aprovada no Senado, aliás, eles têm direito a ter um hino, porque não sei se vocês sabem, mas existe essa polêmica, a Itália não deixa, não permite que os outros tenham o hino, né, também não é assim como no Brasil. Então agora eles podem ter o hino. Eu aconselharia que eles retomassem esse hino aqui, esse hino original, inclusive em latim, né? Porque é o hino original, escrito desse jeito e com o pano de fundo daquilo que realmente deu a base para o hino, né? Que foi a vitória da República de Veneza em cima dos turcos na Batalha de Corfu, então em 18 de agosto, a vitória. Eu deixo, claro, vou deixar o hino aqui, que ele está disponível também no YouTube, e no final do vídeo, vou colocar aqui na tela no final do vídeo, e eu deixo a letra em latim aqui na descrição do vídeo também. Alma Cidadania, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, trabalham em processos de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial e atualização do AIRE, eles também fazem, né? Principalmente se você é aluno, né? É aluno do Linguamare, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa aí de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Linguamare, né? Se vocês entrarem diretamente em contato com eles, que vocês mencionem o Linguamare, né? Porque aí talvez vocês até consigam um desconto, alguma coisa, tá bom? Que são pessoas bem bacanas e tem um trabalho seríssimo. Você conhecia o hino? Porque eu sei que existe um outro hino que é uma invenção moderna, né? O pessoal pegou a melodia do Vivaldi, a melodia verdadeira, que é dessa daqui, desse hino verdadeiro, e trocou a letra, né? Colocou uma letra até em língua vêneta, ok, tudo mais, ficou bacana, mas não é o verdadeiro, né? Eu preferiria o verdadeiro. É latim. Ok, deixa em latim, né? Porque foi assim que foi criado, e é bonito, é daquele jeito que tem que ser, tá bom? Então eu sou mais a favor desse daqui, que é o antigo. Muitas pessoas vão dizer, eu prefiro aquele lá em língua vêneta, mas já foi mudado, não conta mais a mesma história, né? Já é uma perspectiva um pouco diferente, bonita também, mas eu preferiria esse daqui. Então eu faço o meu apelo, se for para ter o hino, que seja o hino original, é claro, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.